Beleza. Estão vendo aí minha tela? Sim. Ah, beleza. Show de bola, então. Então, vamos lá. Então, sistema de comunicação, que nem eu falei, meu nome é Rafael Paulielo Guimarães. Nós vamos falar aí sobre sistema de comunicação 1. Essa disciplina tem esse nome porque existe, né? Obviamente, sistema de comunicação 2. Mas sistema de comunicação 2, eu vou falar um pouquinho sobre as disciplinas ao redor dessa aí. Sistema de comunicação 2, ela é interessante porque ela não é muito bem uma continuação de sistema de comunicação 1. Né? Interessante isso. Sistema de comunicação 2 não é bem uma continuação disso aqui, não. É um aprofundamento em alguns temas que a gente não entra muito em detalhes aqui, na verdade. E ainda assim, só para o pessoal de engenharia de computação. As outras engenharias e tal, né? Engenharia elétrica, pessoal tem outras disciplinas, mas né, o sistema de comunicação 2 não está na grade de vocês, não. Bom, nós vamos falar um pouquinho, como o nome fala, né, sobre sistemas de comunicação, sobre como que as máquinas se comunicam através das redes de computadores. Muitas vezes essa disciplina aqui, em alguns lugares, ela também tem o nome de redes de computadores, talvez em algumas graduações pode ser um pedaço da disciplina de rede de computadores. Algumas vezes chama também transmissão de dados, né, alguma coisa assim. Mas eu gosto muito do nome de sistema de comunicação, que na verdade o sistema de comunicação, normalmente quando você usa esse termo, você está querendo dizer de uma coisa bem baixo nível. Você está estudando como é que funcionam os sistemas de comunicação que são a infraestrutura básica das redes. Então você está estudando sobre a parte, quase que a parte física ali, né? Como que o sistema de comunicação funcionam para que você possa ter uma rede funcionando, trocar informações, trocar dados, baixar arquivos, fazer uma aula tipo essa, né, virtual que a gente está fazendo. Então a gente vai estudar não essas aplicações de alto nível, como é que funciona a web, como é que funciona, a gente vai estudar lá embaixo. Como é que funciona a transmissão de dados, como é que são os meios de comunicação, como que isso tudo funciona para que uma rede possa estar funcionando e possa funcionar adequadamente, né? Bom, antes de eu continuar um pouco sobre falando sobre isso, eu só queria saber de vocês, eu vou ver quantos nós somos aqui, acho que vocês são em 8 ou 9, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu queria saber de vocês só a disciplina de vocês. Então, na verdade, eu vou passar um por um, porque aqui em sala de aula é mais fácil, assim, levanta a mão, aqui é mais complicado um pouquinho, né? Então, eu vou passando um por um aí, que pelo menos vocês me falam. Ou falam por voz, se tiverem voz, ou tiverem né, o áudio habilitado, ou então escreve no chat aí que eu vou saber. Primeiro, o Alexandro. Alexandro é de qual curso? Opa, professor, boa noite. Tudo Boa bom? noite. Beleza? Engenharia da computação. Tá. Aí é bom falar o período também. Se falar o período também me ajuda. Então, tá naquela, né? Sexto, sétimo, um pouquinho do quinto. Por aí, sexto fatorial. Sexto fatorial. Exatamente. Beleza. Arthur. Arthur? Engenharia de computação também. Também lá pro sexto período, sétimo, por aí assim, como é que tá? Quinto, sexto, beleza. Bruno. Opa, professor, boa noite. Opa, boa noite. Eu sou engenharia elétrica, estou no sétimo período. Beleza, show de bola. Carlos Eduardo. Boa noite, professor. Boa noite. Engenheiro de computação e eu tô nisso aí também, quinto, sexto período. Beleza. Carlos Renato. Engenharia de computação, tá. E qual período? Mais período que segue em tiroteio, por quê? Você veio de outra instituição ou você tá na FAES desde o começo e aí tá perdido? Ah, veio de transferência, né? Entendi. Tá. Tá devendo o quê? De algumas disciplinas do básico aí? Só pra eu ter noção. Mas a parte de cálculo, assim, já fez?
Beleza. Cálculo já foi, né? Beleza, então. Fábio. Boa noite, professor. Engenharia Elétrica, sexto período. Sexto período, beleza. Ó, pô, primeiro que falou assim, sexto período, senti firmeza, hein? Não falou. Rapaz, Ih, bom... falou Não, agora, na já verdade... titubeou já. Não, na verdade, assim, a FAESA que tá lascando tudo, que eu sou da grade antiga, então esse período tinham 3 matérias que eu tinha que cumprir, não consegui porque ela não ofertou. Aí eu tô pegando matéria lá do nono, do oitavo, para tentar fazer 6 por período, senão eu não me formo nunca, né? Entendi, tá certo. Essas mudanças de grade são sempre complicadas. Jonathan? Faço engenharia de computação, tô no sétimo período. Sétimo, beleza. Lucas? Lucas? Acho que o Lucas entrou aqui e foi ver a novela. E Vinícius? Opa, Lucas apareceu aí. Engenharia de computação, sexto período. Achei que você estava na novela, Lucas. Pô. Opa, professor. Boa noite. Boa noite, Vinícius. Engenharia elétrica, estou no sétimo período. Beleza. Tô vendo que a maioria aí é de engenharia de computação, né? Beleza, mas tem alguns de engenharia elétrica também. Tranquilo, não faz diferença pra gente não aqui. Pelo menos tá todo mundo aí, pelo menos de quinto período para cima. Na verdade, o importante, o mais interessante para a gente aí, é vocês já terem feito alguma coisa de cálculo. Não que a gente vá ter muito cálculo, né? É interessante ter cálculo, apesar de não ter tanto cálculo. Mas para entender algumas coisas, né, principalmente. A gente vai, em algum momento, falar de algumas coisas que tem uma base de cálculo, pelo menos, é interessante, tá certo? Não é uma disciplina que, se quisesse, a gente podia ter cálculo pra caramba, mas o foco que eu dou é um pouco menos, né? A gente não fica muito envolvido em cálculo, não tem muito ganho, não, né? Pelo menos nessa disciplina. A gente vai falar alguma coisa aí, o necessário apenas. Mas aí é bom, pelo menos, ter uma noção de cálculo. Eu gosto de perguntar isso porque, às vezes, de vez em quando, tem um cara lá, assim, tipo quem vem, um colega nosso aí que veio de transferência aí, que foi deixa eu me lembrar agora, foi o Carlos, né? O Carlos Renato, que veio de transferência, por exemplo. Às vezes acontece, o cara vem de transferência, tá no segundo período, aí tá meio desesperado, vai lá e pega sistema de comunicação, ou alguma coisa assim, né? Então, é só para... Tem lá os pré-requisitos que tentam evitar isso aí, mas às vezes em quando tem um que consegue fugir, sei lá por quê, e aí pega, e aí eu gosto de saber para não ter problema, né? Mas vocês aí no período que vocês estão aí não vão ter problema nenhum, não. Repito que não é que vai ter cálculos muito barra pesadas, não. Vocês têm disciplinas com muito mais cálculo do que o que a gente vai ter aqui, mas é só para ter uma noção, né, do que a gente está falando. Beleza? Bom, vamos lá então. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que vai se organizar aqui o curso e um pouquinho sobre... Aí já começa a entrar um pouquinho na ementa, né? Nas regras do jogo aí pra gente. A gente vai ter aula toda segunda-feira, né, nesse primeiro horário. As aulas vão ser aqui, né, virtuais. Eu vou depois do carnaval, né, porque a gente vai ter essa semana hoje a aula e depois a gente só vai ter aula depois do carnaval, né? Porque segunda não tem aula, próxima segunda, que está no meio do carnaval, dia 15. Depois, dia 22, a gente tem aula de novo, né? Então, depois do carnaval, não sei se vai ser logo no dia 22, ou talvez até um pouquinho mais para frente, dia 29. Até o começo de março, vamos dizer assim, até final de fevereiro, começo de março, a gente vai ver direitinho, porque a FAESA está estipulando para algumas disciplinas, e a nossa é uma delas, alguns encontros presenciais, esporádicos. Então, a princípio, esporádicos. Então, aqui a gente está, se eu não me engano, com uma aula presencial por mês. Então, a gente tem uma aula por semana, né? A gente vai ter, seriam 3 aqui online e uma presencial. Só com o intuito de ter uma presencialidade e tal, né? Dentro do possível. E aí está se fazendo dessa forma assim para você não ter aquele tumulto de gente na FAESA, né? Então você vai ter menos gente, e aí você pode usar salas maiores, todas essas coisas, porque não está todo mundo fazendo. Vai escalonar para que não esteja todo mundo. Não adianta também estar uma vez por mês e naquele dia do mês está todo mundo, né? Então vamos distribuir isso
ao longo de todos os dias do mês. Né? Então a gente vai ter aí um encontro no mês que vai ser na FAESA, mas vai ser transmitido também da mesma forma que a gente está fazendo aqui pelo Teams e tal. Então quem não for na FAESA, não puder ou não quiser ir, uma questão de estar, né, confortável para isso, a aula vai continuar sendo transmitida para casa, tá certo? Então a gente vai fazer esses encontros presenciais, mas com transmissão simultânea para casa. Mas aí as datas exatas, como é que isso vai funcionar exatamente, eu vou passar para vocês mais para frente. Isso vai ser a partir de março. Em fevereiro ninguém vai ter nada disso. Então, isso vai acontecer a partir de março. E aí até lá a gente vai avisando com uma certa antecedência, tá? Não se preocupa não que não vai acontecer de você chegar e hoje eu falar, pô, mas era hoje. Não, você vai saber com uma certa antecedência para, se você quiser ir lá e assistir presencialmente, você poder se programar. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina, né? O que a gente vai ver na disciplina. Acho que esse slide aqui, ele resume bem aí tudo que a gente vai falar nessa disciplina. Né? Não, mentira, tem mais um slide. Mas isso aqui resume aí 70% do que a gente vai falar nessa disciplina. A gente vai dividir a disciplina em três partes. Essa primeira parte aí, que toma uns 5% da disciplina, a segunda parte aí, que toma uns 65% da disciplina, e aí a terceira parte toma uns 30%. Então, a gente vai falar primeiro sobre a introdução às comunicações e redes. Então, essa é uma parte introdutória. Falar um pouco o que são sistemas de comunicação, a gente vai classificar um pouco os sistemas de comunicação, né? Estou falando sobre equipamentos que se comunicam, que trocam informações entre si, mas como que esses equipamentos se organizam, como que se dá a transmissão de dados entre eles. Então, a gente vai falar de uma maneira um pouco mais geral, até para o objetivo de classificação é sempre a gente entender o que existe e a gente poder acabar introduzindo alguns conceitos também, e algumas terminologias, né? Alguns termos que a gente vai utilizar, que a gente vai explicar por que eles existem, o que eles são e tal, e que são termos que a gente vai usar até o final do curso. Beleza? Então a gente vai começar falando isso. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre hierarquia de protocolos. A hierarquia de protocolos é um pouco o seguinte, a forma como a comunicação nos sistemas de comunicação, nas redes, está organizada. Né? Os protocolos, acho que talvez você já tenha ouvido falar essa palavra, não sei se todo mundo sabe o que significa, o que é um protocolo, mas um protocolo, ele é um termo que existe na prática, assim, não só no mundo de comunicações, ele existe na nossa vida, no dia a dia, né? Um protocolo, ele é um acordo de como que alguém deve se comportar, né? Então, você já deve ter ouvido falar que, se eu for, sei lá, se eu for visitar um rei, eu tenho que seguir um protocolo. Qual protocolo que você tem que seguir quando você vai visitar um rei? Sei lá, tem que me agachar, fazer uma reverência pro rei, tem que beijar a mão do rei, depois tem que me referenciar a ele sempre como Vossa Majestade, né? Sei lá, tem que olhar sempre para baixo. Não sei, tô falando um monte de coisa que eu não sei nem se tem que fazer isso com o rei, não. Mas existe uma série de protocolos que devem ser seguidos, né? São normas, né, de comunicação, normas de como duas pessoas interagem, seja porque uma tem um cargo e outra não e tal, não importa. Você tem os protocolos aí que devem ser seguidos. Na comunicação de dados é a mesma coisa. Os protocolos são uma série de normas, um conjunto de regras que organizam a comunicação entre dois elementos de uma rede. Então, se eu tenho o meu computador aqui, está se comunicando com outro computador pela rede, porque eu estou, sei lá, num jogo online, não importa, eles precisam trocar informação entre eles. E essa informação tem que estar organizada de alguma forma. Eu tenho que saber, eu tenho que estruturar essa informação e, de alguma forma, quando eu transmitir essa informação, que vai ser uma sequência de bits, no final, toda a informação é uma sequência de bits, né? Então, o que eu vou transferir de um lado para o outro é uma sequência de bits. E quando o cara recebe essa sequência de bits, como é que ele sabe o que ele está querendo dizer? Como é que ele sabe que aquela informação é para ele mesmo, não era para outro e chegou para ele sem querer? Como que ele sabe se houve algum erro de transmissão ou se não houve algum erro de transmissão? Como que ele sabe o que aquilo quer dizer? Que aquilo é uma imagem e que ele tem que tratar aquela imagem de alguma forma, né? Tudo isso, quem vai dizer são os protocolos de comunicação. Não existe um protocolo só, existem vários protocolos, a gente vai falar sobre isso, mas o protocolo vai dizer isso, vai dizer como que você dá um dado, você consegue saber o que ele significa, como que
você consegue pegar um dado lá, uma mensagem que você recebeu e ver se teve erro ou não de transmissão naquela mensagem. E aí, se teve erro, o que você faz? E aí, o que os bits significam? Então, tudo isso faz parte dos protocolos de comunicação. Esse conjunto de regras. Existem inúmeros protocolos, porque houve diversas iniciativas no mundo para a criação de protocolos. Então, assim, o que importa numa comunicação é que o protocolo utilizado por quem transmite seja o mesmo protocolo utilizado por quem recebe. Tá certo? Sendo isso verdade, você pode ter uma comunicação de sucesso. É o primeiro passo. O passo mais básico do estabelecimento de uma comunicação de dados, é que o protocolo usado pelo transmissor seja o mesmo protocolo usado pelo receptor. Vou dar um exemplo bem bobo, assim, tá? Mas que é bem baixo nível, assim, mas que um protocolo define. Por exemplo, imagina que eu vá transmitir dados, né, através de um cabo, de um computador para o outro, e eu estabeleço que eu vou transmitir zeros e uns utilizando mais 5 volts e 0 volts, por exemplo. E aí eu defino, isso aí é uma definição de um protocolo, estou definindo regras, que eu estou usando o sinal 0 volts e o sinal mais 5 volts para transmitir 0 e 1. Aí que o 0 volts vai significar 0 e o mais 5 volts vai significar o bit 1. Pronto, eu defini umas linhas bem gerais de um protocolo. Isso é um protocolo. É um acordo de comunicação. Por que isso é um acordo? Porque se não houvesse acordo, eu poderia transmitir desse jeito e quem está recebendo podia assumir que mais 5 volts representava o bit 0 e 0 volts representava o bit 1. Por que não? Né? Então tem que haver um acordo entre as partes para que, se eu estiver usando 0 volts para transmitir o bit 0 e mais 5 volts para transmitir o bit 1, quem recebe também espera a informação nesse formato. Se ele receber mais 5 volts, ele vai entender que é o bit 1. Se ele receber 0 volts, ele vai entender que é o bit 0. Então, isso é o protocolo. Claro que tem muito mais complexo do que isso, protocolos mais complexos, mas isso é uma pequena parte de um protocolo real mesmo, né? Uma parte importante. Porque senão você vai entender os bits todos invertidos, né? Então, como tem vários protocolos, isso é um problema, né? Essa questão de como representar zeros e uns. Mas tem problemas de mais alto nível um pouco. E se eu transmitir os zeros e uns e eles chegarem errado do outro lado? E aí, o que acontece? Como que eu vou lidar com isso? Então, como eu tenho muitos problemas diferentes a serem tratados, problemas de natureza diferente para serem tratados, por exemplo, de um lado eu estou cuidando da parte física mesmo. Qual o sinal que eu vou usar para representar o zero? Qual o sinal que eu vou representar para usar o 1? Pode parecer pouca coisa, mas eu podia usar 0 volts e 5 volts, mas eu também podia usar um sinal senoidal com uma determinada fase para representar o sinal 0, com outra fase para representar o sinal 1, com uma determinada frequência para representar o sinal 0, com outra frequência para usar o sinal 1. Poderia utilizar, sei lá, posso pensar em várias outras formas de representar 0 e 1. Podia usar um cabo de fibra ótica com um laser de um lado. Quando o laser acende, eu estou transmitindo 0. Quando o laser apaga, eu estou transmitindo 1. Ou quando o laser transmite quando você transmite o laser de uma certa frequência, significa 0. Quando você transmite o laser de uma certa outra frequência, significa 1. Então, você pode ter várias dessas emaranhadas. Tá, e se for um sinal elétrico, 0 volts e 5 volts, qual é a frequência desse sinal? Quantos sinais por segundo eu posso transmitir? Quantos bits por segundo eu posso transmitir? Os dois lados têm que estar de acordo com isso. Tem que haver um protocolo de comunicação. Né? Isso é uma questão muito física, desde isso aí até qual cabo que eu uso, qual conector que eu uso nesse cabo, qual a ordem dos fios que tem que ligar no conector. Isso tudo é uma questão bem física. Né? Por outro lado, e se quando eu transmito esses bits, quando eles chegam no destino, será que eles chegaram corretos? Será que não houve algum erro de transmissão? Será que alguma coisa não aconteceu e a mensagem não chegou da forma como eu achei que ela fosse chegar? Porque eu transmiti alguns bits zeros e esses bits zeros na hora que foram transmitidos houve alguma interferência e quem recebeu interpretou esses bits zeros como 1. Será que isso aconteceu? E se isso acontecer, como que eu me protejo disso? Eu posso ter algum mecanismo matemático lá, que eu posso fazer algumas contas, alguns cálculos e verificar se os bits que eu recebi estão todos corretos ou não.
Mais ou menos como acontece com o CPF de vocês, né? Não sei se todos vocês sabem, mas o nosso CPF ele tem 11 números, né? A gente tem lá aqueles conjuntos, os 3 conjuntos de 3 números, tracinho, 2 números. Esses 2 números finais do CPF são o que a gente chama de dígito verificador. Então, eles são calculados a partir dos 9 primeiros. Então, o que identifica unicamente uma pessoa, né, o CPF dela, são os 9 primeiros números. Os últimos 2 são calculados em função dos primeiros 9. São dígitos que a gente chama de verificadores. Tem isso em CPF, tem isso em, normalmente, conta de banco, né? Tem um dígito verificador. Ele é calculado a partir dos outros. Para que serve? Para que serve isso? Serve porque para evitar erro de digitação, por exemplo. Se o cara for digitar o seu CPF e digitar alguma coisa errada, o bit, os bits não, desculpa, e digitar alguma coisa errada, os dígitos de verificação não vão bater. Ah, eu digitei lá, meu CPF é 999999999. Aí eu fiz os cálculos lá com esses dígitos todos e deu como dígito verificador 99. Se o cara na hora que for digitar 999999999, sem querer um desses 9 virou um 8, na hora que ele for fazer a conta, o dígito verificador não vai dar 99, vai dar, sei lá, 87 ou 98. E aí ele vai falar, opa, não, deveria dar 99, alguma coisa está errada. Alguma coisa foi digitada errada no CPF. Então, isso existe para poder evitar, né, que você erre, por exemplo, na digitação. Da mesma forma que você faz isso para o CPF, eu posso fazer isso na transmissão. Não para evitar que alguém digite errado, mas para evitar que tenha alguma interferência no meio do caminho e que eu transmita bits 1 que sejam reconhecidos como 0, transmita bits 0 sejam reconhecidos como 1. Então, isso é um outro mecanismo de verificação que é utilizado para poder garantir, né, para tentar tratar os erros que possam acontecer. Né? Ou seja, possa detectar a ocorrência de erros e tratá-los, né? Como é que eu posso tratar erro? Eu posso ou pedir para transmitir de novo, ou eu tenho algumas formas que eu consigo até corrigir o erro. Consigo saber, eu sei que tem erro, sei aonde está o erro, sei como corrigir o erro. Certo? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, esse é um outro tipo de questão que um protocolo tem que lidar também. Como é que são esses dígitos verificadores, vamos dizer assim, como que eles funcionam, né? Essa questão é uma questão muito matemática, não tem nada a ver com a transmissão física. Então, na verdade, normalmente, inclusive, as pessoas que criaram os padrões, né, os protocolos que lidam com essa parte física, são pessoas de uma área de estudo muitas vezes diferente das pessoas que propuseram essas soluções de protocolos, por exemplo, que vão detectar e verificar erros. Muitas vezes é matemático que faz isso. É o cara que, né, fez que vem da área matemática. Né? Então, esses protocolos, além de eu ter vários protocolos, esses protocolos, eles têm, muitas vezes, eles têm funções, objetivos diferentes. Eu tenho um protocolo que cuida só da parte física. Eu tenho um protocolo que cuida só dessa parte de detecção de erro, correção de erro e outras coisinhas mais. Eu tenho um protocolo que é responsável só por, se eu for mandar um dado numa rede de computadores, por descobrir qual é o caminho que essa rede tem que seguir até o destino. Então, eu vou criando, não uma regra, várias regras que juntas formam um protocolo, eu vou criando conjuntos de regras que têm afinidade entre si, que são afins, né? Eu tenho um conjunto de regras aqui, outro conjunto de regras aqui, outro conjunto de regras aqui, e cada conjunto de regras desse eu chamo de um protocolo, certo? Eu não tenho um conjunto de regras só, né? O objetivo de ter vários conjuntos de regras é que várias equipes diferentes possam atuar, pessoas com capacidades diferentes, com formações diferentes, né? Inclusive, eu posso mudar alguma coisa num conjunto de regras desse sem interferir os outros conjuntos de regras, porque eles são independentes entre si. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho para a gente entender melhor o que a gente vai estudar. Então, depois de eu falar sobre esses protocolos, eu vou falar sobre a internet. Né? Bem rápido, bem rápido mesmo. Sobre como se dá a comunicação na internet, para a gente se situar aí e ver o que a gente está falando aqui agora. Por que bem rápido? Porque isso vocês vão ver com mais detalhes em disciplinas mais para frente, né? Que daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa hierarquia de protocolos. Aqui, um pouquinho mais. Já vou entrar um pouquinho na matéria, mas assim,
É um pouquinho, tá? Depois a gente vai falar com mais detalhes, só para entender o que a gente vai falar depois. Senão, essa matéria é uma matéria que se eu não entro um pouco no assunto, fica difícil de entender até o que a gente vai estudar. Então eu entro levemente no assunto, bem levemente mesmo no assunto, para depois a gente, quando começar a ver, a gente já até tem noção do que está sendo falado. Tá? Então vamos lá. Bom, o que eu ia falar então? Eu tenho os protocolos, que são conjuntos de regras, né, que permitem a comunicação de dados. Falei com vocês, os primeiros exemplos que eu dei são conjuntos de protocolos, né, são conjuntos de regras, ou seja, protocolos, que tem uma função, uma aplicação muito física, que cuidam muito de como que o bit vai ser representado, né, como que quais são os cabos que eu vou utilizar, quais são os conectores que serão utilizados e coisas assim, né? Então a gente tem um conjunto de regras aqui que lidam muito com essa parte física, com a parte muito de engenharia mesmo, né, de uma rede. E aí depois que você definiu toda essa parte física, se você usar esse protocolo aqui que foi definido que a gente chama de protocolo físico, né? Depois que você usa um protocolo físico, você já consegue transmitir bits zeros e uns de um lado para o outro. Porque eu já sei como que eles vão ser representados, eu já sei quantos bits por segundo eu consigo transmitir, já sei uma série de coisas, né? Depois que eu sei, então, como que os bits são transmitidos, eu consigo mexer nesses bits aí e usar esses bits que eu já sei como transmitir para representar alguma informação prática real. Então, eu consigo construir o que a gente chama de um enlace de dados. Um enlace de dados é um link, né? A gente em português, em inglês, enlace, a tradução de enlace é link. Então, um enlace de dados é um canal de comunicação entre duas máquinas que estão ligadas diretamente. Não tem nenhuma máquina intermediária no meio. Se duas máquinas estão interligadas diretamente, ou através de um switch, né? Depois a gente vai falar sobre isso, elas estão no mesmo enlace. Ou seja, das máquinas do laboratório da FAESA, todas as máquinas da sua casa, provavelmente, estão no mesmo enlace de dados. E aí, se eu já consigo transmitir bits zeros de um lado para o outro, esse conjunto de regras aqui, que vai formar um protocolo de enlace, ele vai ser responsável por permitir que essa comunicação entre duas máquinas que estão ligadas diretamente ocorra da forma mais confiável possível. Ou seja, como assim? Tratando erros de comunicação, né? Para que, se tiver algum erro, eu possa detectar a ocorrência desse erro usando algum mecanismo, eu possa corrigir, né? Possa retransmitir, se for o caso, ou então corrigir o erro, se por acaso eu quiser e puder, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre correção de erro, o negócio parece meio sinistro, mas é bem possível de ser feito. Então, a camada de enlace é responsável por essas questões, né? Por permitir que duas máquinas se comuniquem estando ligadas diretamente entre si e troquem dados, e esses dados sejam confiáveis, porque você teve algum mecanismo de verificação de erros e tal, né? Isso aí, e também se num enlace de dados, né, num link, numa redezinha local que, se mais de um quiser transmitir ao mesmo tempo, como que você decide de quem é a vez? Tem várias estratégias para fazer isso, né? Várias regras para cuidar disso possíveis. Isso tudo está na camada de enlace. São os protocolos de enlace. Depois dos protocolos de enlace, tem os chamados protocolos de rede. Tá. Se o cara ele pensou e botou para funcionar tudo que é necessário para montar bit de um lado para o outro, se ele pensou e botou para funcionar tudo que é possível e necessário para poder permitir que mais de um se comunique ao mesmo tempo, permitir que haja detecção e verificação de erro, como eu falei, numa transmissão e tal, ele agora então já consegue transmitir informações mesmo, né, com um certo grau de confiança, inclusive entre máquinas que estão ligadas diretamente.
mas só entre máquinas que estão ligadas diretamente. E se eu quiser transmitir dados de uma máquina que está aqui para uma máquina que está no Japão? Vou transmitir dados de uma máquina que está aqui para uma máquina que está no Japão, nada mais é do que transmitir um dado daqui para a máquina mais perto de mim, que é o roteador da minha casa. Do roteador da minha casa, vai retransmitir isso para outra máquina que está um pouco mais distante de mim, que é o roteador lá do meu provedor. Depois o roteador do meu provedor vai transmitir para o roteador de outro provedor, que vai transmitir para o roteador de outro provedor, que vai transmitir para o roteador de outro provedor lá no Japão, que vai transmitir para a região lá do Japão onde está a máquina que eu estou querendo, até que chegue lá na máquina. Então vai passando por algumas máquinas intermediárias, que são os roteadores, até chegar no destino, né? No fundo, essa comunicação de um roteador que está ligado diretamente com o outro é o que a camada de enlace faz, cuida de máquinas que estão ligadas diretamente entre si. A camada de rede, ela vai só permitir você usar esses enlaces de dados, esses links diretos, que você já consegue usar porque a camada de enlace já permite, e vai fazer com que você escolha o melhor caminho da minha máquina até a máquina do Japão, para eu saber para quem eu tenho que transmitir, para que ele retransmita para outro, para que retransmita para outro, para que retransmita para outro, para que essa máquina chegue no destino, essa informação chegue no destino que eu quero. E fazer isso da melhor forma possível. Isso é o que a camada de rede faz. Né? Depois, em cima, a gente tem mais algumas camadas. Eu não vou entrar hoje em detalhe em tanto assim nelas, não. Vou só enumerá-las aqui, porque senão a gente também vai ficar muito tempo aqui numa coisa que a gente vai falar com mais detalhes depois. Mas depois da camada de rede, a gente ainda tem a camada de transporte. Vou só dar um spoiler, né? Rápido. Aí eu transmito informações daqui até o Japão. Mas minhas informações, elas são, quando elas são um pouquinho maiores, elas são divididas em vários pedacinhos menores. E aí eu transmito os vários pedacinhos. Mas, e se eu estiver transmitindo esses vários pedacinhos e algum deles chegar fora da ordem? Eu transmito, pego a minha informação, divido em vários pedacinhos e transmito o pedacinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí me transmito isso para a máquina de destino. Aí, por algum motivo, chega lá a 1, a 3, a 4, a 2, a 5, a 6, 7, 8, 9, 10. A 2 chegou fora de ordem. Então, a camada de transporte é responsável. Uma das principais responsabilidades dela é colocar tudo que foi transmitido na sua devida ordem. Né? Depois a gente vai falar sobre as camadas de sessão, ou os protocolos de sessão. Eu estou falando muito camada porque a gente organiza esses protocolos, né? A gente mostra esses protocolos como se eles fossem camadas uma em cima da outra. Então se usa muito esse termo de camada de rede. Né? As camadas de rede são os domínios de conhecimento específicos aqui, que cuidam de como transmitir zeros e uns de um lado para o outro, que cuidam de como tratar que o enlace de dados, né, o canal de comunicação seja confiável através de detecção e verificação de erro, que permite que máquinas que não estejam ligadas diretamente se comuniquem, né, porque você encontra o melhor caminho, ou de transporte aqui, que é a camada de transporte que permite você colocar os dados na ordem que eles deveriam, ou então a camada de sessão, que eu não vou entrar em detalhes agora. Cada uma dessas camadas, ela só é possível de acontecer e de funcionar porque ela está fazendo uso de uma camada de baixo que já está funcionando, que já está testada e que oferece para ela condições dela fazer aquilo. Por exemplo, a camada de enlace só pode detectar e verificar erro porque eu tenho uma camada física por baixo que permite que eu transmita bits de um lado para o outro. Entendeu? Eu só consigo sair daqui e mandar dados para um computador no Japão, achar o melhor caminho, porque eu consigo transmitir dados em cada um dos enlaces, cada um dos passos, né, cada um dos enlaces que compõem esse meu caminho até o computador de destino. Então, para isso que existir, eu preciso disso, para isso existir, eu preciso disso, e assim por diante. Então, ainda tem uma camada que é chamada de apresentação, né? São os protocolos de apresentação. E, por último, mas não menos importante, você tem a camada de aplicação. Então, essas são as 7 camadas aí das redes. São 7
conjuntos de protocolos, né? Vocês já devem ter ouvido falar em alguns protocolos de rede, ó. Protocolo IP, protocolo TCP. Tem gente que fala, o protocolo TCP/IP. Não é um protocolo só, são dois protocolos, tá? Um chamado TCP, um chamado IP. Né? Aqui tem um outro famoso de rede de transporte também, que é o UDP. Bom, são muitas camadas de rede, com muitos problemas a serem tratados quando você está se comunicando pela rede, por um sistema de comunicação, mas a gente não vai ver isso tudo numa disciplina só, porque não dá tempo, certo? Não dá tempo de falar nisso tudo aqui. Então, a gente vai começar estudando de baixo para cima. A gente começa estudando as camadas mais de baixo, as coisas mais de baixo nível, até que no final você chegue na camada de mais alto nível, que cuida como é que funciona um servidor web, como é que funciona um servidor de e-mail, essas coisas assim. Nessa disciplina especificamente, a gente vai ver muitas coisas ali do baixo nível, que nem eu estou falando com vocês, das camadas mais inferiores, e assim, mais especificamente, a gente vai falar dessas duas camadas aqui. A camada de enlace e a camada física. Então, em sistemas de comunicação 1, é isso aqui que a gente vai ver. Ó, vai ficar, inclusive, 70% do tempo aqui, só 25% do tempo aqui, só um pouquinho do tempo aqui. A maior parte do tempo a gente vai ficar aqui na camada física. Mas, professor, tem muita coisa que ficou aqui. Ó. A gente vai ver dois conjuntos de protocolos, duas camadas, e vai deixar de ver mais 5. É isso mesmo. Porque a gente vai falar mais para frente, mas essas duas camadas aqui, elas são muito teóricas, não sei o que, na prática ninguém usa. Então a gente vai estudar duas aqui e em uma disciplina mais para frente vocês vão estudar as outras três, que são a de rede, de transporte e de aplicação. Essas duas aqui ninguém usa. A gente vai só comentar, só para dizer que vocês algum dia viram falar nelas, mas elas não, ninguém usa essas soluções aqui não. E a gente vai falar por quê quando a gente chegar lá. O que importa é que eu tenho esses conjuntos de protocolos e a gente vai estudar aqui camada física e camada de enlace. Protocolos físicos e protocolos de enlace. Que é o que está aqui embaixo. A gente vai primeiro começar com a camada física, depois com a camada de enlace. Na camada física, a gente vai falar sobre as características dos sinais, o domínio do tempo e da frequência. Não sei se vocês já estudaram isso em alguma disciplina. Já estudaram? Domínio do tempo e da frequência? Isso é uma hora... Eu não. Não, né? Tá. A maioria da galera que chega aqui não viu nada de domínio do tempo e da frequência, mas de vez em quando tem um outro que viu. Então é só para eu saber. A gente vai falar sobre isso. São formas diferentes de você ver um sinal. Um cara chamado Fourier que permitiu isso. Talvez vocês não tenham ouvido o domínio do tempo e da frequência, mas vocês imaginam que vocês em cálculo em algum momento tenham estudado alguma coisa de séries? Sim ou não? Sei lá, série de Taylor, série de, sei lá, umas séries de potência, séries trigonométricas, não sei se estudaram todas, mas pelo menos algumas séries vocês podem ter visto. Sim, não? Se for, eu acho que eu não tô lembrado. Não? Bom, não importa. A gente vai falar o mínimo aqui necessário para que vocês falem. Porque nem sempre em cálculo dá tempo de ver séries, não. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre séries, mas o que a gente precisa para falar um pouco sobre o domínio do tempo e da frequência. É mais para a gente ver os sinais e as componentes de frequência de um sinal, para a gente poder caracterizar bem o sinal e entender muito bem como os sinais se comportam. Depois disso, a gente vai falar sobre os meios de transmissão. Sobre os tipos de cabo diferentes, como eles são, para que servem cada tipo de cabo, como que eles funcionam, né, e tal. Como é que é a comparação entre eles. A gente vai falar também sobre capacidade de canal, aí é uma parte matemática pequena, mas para a gente ter uma noção de, dado um canal de informação, quantos bits por segundo eu consigo transmitir ali, né? Tem dois matemáticos que propuseram soluções para isso, um chamado Claude Shannon e outro chamado Nyquist. Então a gente vai falar um pouco sobre o que esses dois propuseram aí para a gente calcular a capacidade de transmissão de um canal, quantos bits por segundo eu consigo transmitir num canal. A gente vai falar um pouco sobre codificação de sinal, sobre código, sobre transmissão digital e analógica, o que é a transmissão digital, o que é analógica. Quando a gente fala que minha TV é digital, meu celular é digital, o que isso quer dizer? Né? A gente vai falar sobre isso.
Vamos ver que a transmissão digital, no fundo, ela acaba sendo uma transmissão analógica, não tem muito digital, a gente vai falar um pouco sobre isso. E depois a gente vai falar sobre modulação e multiplexação. Modulação é eu pegar um sinal e adequar ele ao meio de transmissão. Muitas vezes eu tenho que pegar um sinal, mudar a forma original dele para conseguir transmitir no meio que me interessa. Então a minha voz, por exemplo, ela chega até vocês, mas ela é modulada. Eu tenho que pegar minha voz, transformar num sinal elétrico, né, que é uma coisa que o microfone faz, um circuitinho ligado junto, mas depois eu vou pegar isso aí, quando eu peguei a voz e já transformei num sinal elétrico, eu já estou modulando ela. Quando eu pego isso aí, o resultado disso, e ainda escrevo isso, transformo isso numa sequência de bits, zeros e uns, peguei minha voz e transformei numa sequência de bits, zeros e uns. Então, modulei a minha voz, né? Mudei a forma como ela é representada. Isso é uma modulação mais complexa, podia ser uma modulação muito mais simples. Eu tenho um sinal originalmente que o bit 0 é representado por... tem um sinal que é 0 e 1, e aí eu vou modular esse sinal. Como? Vou usar o bit 0 por representar com 0 volts, o bit 1 com mais 5 volts. Isso é uma forma de modular o sinal. O sinal originalmente era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Depois que eu modulo, ele vira 0 volts mais 5 volts, 0 volts mais 5 volts, mais 5 volts, 0 volts. Então, isso que é a modulação do sinal. Tá certo? A gente vai ver várias estratégias de modulação, várias formas de se modular o sinal, de se representar o sinal de alguma forma que seja mais adequada para a transmissão em um determinado meio de transmissão. E depois a gente vai falar em multiplexação. Né? Multiplexação tem a ver com a forma como os sinais são misturados. Né? Se eu tiver mais de uma pessoa transmitindo ao mesmo tempo, estou aqui numa antena, sei lá, de celular aqui, e eu estou transmitindo informações para essa antena, meu filho que está no quarto aqui do lado também está transmitindo informações para essa mesma antena, meu vizinho de baixo também. Isso é multiplexação, é muita gente transmitindo ao mesmo tempo. E de alguma forma isso funciona. De alguma forma quem está recebendo sabe identificar quem foi que transmitiu o quê. Porque eles se utilizam padrões, mecanismos de multiplexação conhecidos. Então você sabe como obter informação a partir daquele sinal misturado que você recebeu. Tá certo? Então isso é um pouco a multiplexação, permitir que mais de um transmita ao mesmo tempo e como que isso vai funcionar, como que isso funciona, né? Como que isso funciona. Bom, a gente vai falar um bocado sobre essa camada física, vai utilizar bastante tempo nisso aqui. Não falei com vocês aqui. Não falei nada aqui ainda. Falei dessa camada de enlace, e depois a gente vai. A camada física, depois a gente vai usar a camada de enlace, que é muito mais curto aí o tempo que a gente tem nisso. A gente vai falar sobre detecção e correção de erros, protocolos de múltiplo acesso, ou seja, muitas pessoas querem transmitir algumas ao mesmo tempo. Vai falar um pouco sobre Ethernet, que é o principal solução sem fio para redes locais, né? Provavelmente o que vocês têm na casa de vocês, se tiver com cabo, ou que você tem nos laboratórios, eles em escritórios da empresa, sei lá, em qualquer lugar aí, na FAESA, por exemplo, também. Né? Então a internet é disparado o padrão mais utilizado nas comunicações em redes locais. E a gente vai falar sobre a alternativa sem fio também, né? Sobre o Wi-Fi, como é que ele funciona e tal. E a gente vai falar aqui, quando a gente vai falando, isso aqui a gente fala meio misturado junto com a internet. E a gente vai falar por último, a última coisa que a gente vai falar sobre hubs e switches, como que eles funcionam. Né? O que é um switch, o que é um hub, como que esses caras funcionam. Isso aqui é no... Aqui eu tô vendo que tá alguma coisa errada aqui. Isso aqui era para dar 3 aqui. Eu vou ter que clicar 2. Peraí. Assim, talvez. Não, paciência. Então a gente vai falar sobre isso aqui no final. Vou falar um pouquinho sobre avaliações. A gente vai ter 3
avaliações aqui, né, em sistemas de comunicação. Mas isso aqui está errado. Estou vendo aqui que isso aqui está errado. Acho que isso é certo, tá não. Vou corrigir aqui em tempo real, pessoal, como é que vai funcionar. A gente vai ter os 3 conceitos lá, que vocês já estão acostumados, né? C1, C2, C3. E funciona mais ou menos assim, ó. C1, normalmente a gente vê essa parte introdutória e começa a camada física. Normalmente a gente para aqui ou nos meios de transmissão ou aqui na capacidade de canal. Né? Por aqui sim, mais ou menos. Ou meio de transmissão ou capacidade de canal. Então a primeira prova, pega normalmente essa parte aqui. Não tem a ver assim, aqui tem muita coisa, depois tem pouca coisa não, tá? Tá escrito um monte de coisa, mas esse aqui, por exemplo, esse aqui pô, é gigante, apesar de ter sido só um item aqui, né, na numeração. Tanto que a prova 2 normalmente pega isso aqui, o que falta aí da camada física, e isso, né, se não tiver chegado aqui, é isso aqui. Mas normalmente chegou assim, normalmente a gente vê essa parte aqui, que é o final da camada de física. Então, até a segunda prova, a prova C2, a gente acabou a camada física. A camada de enlace, a gente não tem uma prova. Na verdade, o que a gente tem é que a gente vai ter várias atividades avaliativas ao longo do semestre, não só relacionadas à camada de enlace, mas também relacionadas às outras, à camada física, algumas coisas da camada física, essa parte introdutória tem uma também. A gente vai pegar essas atividades avaliativas, somar todas elas valem normalmente 1 ponto, tem algumas no final que valem 2 pontos, e eu acho que, se não me engano, são 2 valendo 2 pontos e 6 valendo 1 ponto ao longo do semestre. E essas disciplinas, normalmente, essas atividades avaliativas, normalmente são complementares, para complementar algum conteúdo e tal, e vocês normalmente têm aí em torno de 1 a 2 semanas para fazer, né, quando eu peço. Normalmente 2 semanas para fazer. E aí, somando tudo, vai dar a terceira nota, a C3. Então, na verdade, quando chega no tempo aí da C2, mais ou menos, a gente já está livre de provas. A gente vai ter atividades avaliativas, mas não tem provas mais, certo? E aí a média é C1 mais C2 mais C3, dividido por 3, né? Se passar mais que 7, passa, senão vai para a prova final. Aquela regrinha básica de toda disciplina. Dúvidas até aqui, pessoal? Pra mim, não. Tranquilo? Beleza. Vamos falar um pouquinho, então, sobre bibliografia, que a gente vai utilizar, né? Essa bibliografia básica e complementar. A gente vai usar esse livro aqui do Kurose, que é o Redes de Computadores e Internet, uma abordagem top-down. É interessante isso, você tem um comentário aqui a ser feito, que é o seguinte: eu falei com vocês que aqui na faculdade a gente estuda assim, de baixo para cima. Primeiro a camada física, depois de enlace, depois de rede, depois de transporte, depois aplicação. Lembrando que essas aqui ninguém usa. Então, isso aqui é uma abordagem de estudo conhecida como uma abordagem bottom-up, porque eu estou indo de baixo para cima. Em inglês, bottom-up é de baixo para cima. O livro, a gente não usa essa mesma abordagem. O livro que a gente vai adotar, né, como livro-texto, ele faz o contrário. Ele começa nos primeiros capítulos a explicar sobre a aplicação, depois começa a explicar sobre transporte, depois sobre rede, depois sobre enlace, e ele faz o caminho contrário da gente. E esse caminho contrário é uma abordagem conhecida como top-down. Então tem o bottom-up, que é de baixo para cima, e o top-down, que é de cima para baixo. O livro que a gente vai adotar, né, o nome do livro é Redes de Computadores e Internet, uma abordagem top-down. Então o livro faz essa abordagem aqui, top-down. Mas a gente faz o bottom-up. Então, no fundo, a gente vai ler o livro de trás para frente. O último capítulo dele vai ser o que a gente começa, para depois ir vendo outras coisas.
Mas o livro é muito bom, eu gosto muito dele. É bem didático, é bem legal esse livro do Kurosawa. Tá? Por isso que a gente adota ele, mesmo ele tendo um sentido, né, uma orientação diferente da que a gente segue. Tem esse livro do Stalin, que é muito bom. Não sei se vocês já ouviram falar no Stalin, o William Stalin. Ele é um professor americano que tem livros muito legais sobre vários assuntos de arquitetura de computadores, rede de computadores. Muito bom esse livro dele, Data and Computer Communication. Envolve muitos conceitos que a gente vai falar aqui. Talvez para muita coisa, até mais do que o do Kurosawa. Mais afim. Mas tem esse livro também aqui do professor da UFS, que é Princípios de Comunicação, do Rogério Muniz Carvalho. Hoje está um pouco desatualizado, mas é legal também. Na verdade, essa parte de sistemas de comunicação e redes, a gente acha que avançou muito, mas eles avançaram muito nas otimizações, em como dar uma melhorada. Mas os conceitos básicos continuam mesmo desde a década de 70, sei lá, 80. Então, se a gente estudasse um livro da década de 80, provavelmente estaria bem atendido. Talvez a gente tivesse que complementar com alguns exemplos mais contemporâneos, né? Que a gente vai fazer também, porque se olhar aí o computador de 2006, apesar de ter edição mais nova também, a gente vai usar a edição mais nova. Né? Na bibliografia complementar, a gente tem o livro do Tannenbaum, que é o Rede de Computadores, é um livro bom também. E esses livros de baixo são livros mais para quem tiver interesse de se aprofundar em alguma coisa mais detalhada. Então, por exemplo, esse livro do Comer aqui, Douglas Comer, é o Interligação em Rede de TCP/IP, Princípios, Protocolos e Arquitetura. É uma bíblia do TCP/IP, para quem quiser entender como funciona o TCP/IP. São protocolos de transporte de rede, a gente não vai falar aqui nessa disciplina, certo? Já daqui a pouco fala onde que vocês vão falar. Esse livro aqui é de 95, mas é muito bom. Não teve uma nova edição e nem vai ter, porque o autor já faleceu. É um professor da PUC, do Rio. Chama Rede de Computadores, das LANs, MANs e WANs, as redes ATM. Tem algumas coisas já ultrapassadas, ATM ninguém usa, não sei o que, quase ninguém usa e tal. Mas é um livro bom, de qualquer forma. Bem simples, leitura bem simples, bem didática. Esse do Orlando Ruskell, que é um cara da PUC do Rio Grande do Sul, na editora deles lá, Princípios da Comunicação Digital. Livro legalzinho também. E esse aqui de baixo, por último, do Huygens, ele é uma bíblia do sistema de comunicação. Mas é um livro bem mais pesado, bem mais profundo, mais difícil de ler. Ele é muito bom, ele é muito matemático, ele entra muito nos assuntos sem muita preocupação. Então ele é bem pesado, ele é muito, assim, muito detalhado. Né? Então, esses são os livros aí que a gente vai adotar. E tá em bibliografia complementar, isso para quem já tem uma visão bem mais profunda do que a gente vai estudar aqui. Né? E tudo isso nos leva, isso que eu estou falando aqui de bibliografia e do conteúdo e tal, nos leva à seguinte questão. Falei com vocês que a gente vai estudar isso aqui em Sistemas de Comunicação 1 e Sistemas de Comunicação 2. E a continuação disso? Bom, aí a continuação disso é o seguinte. Essas disciplinas, essas camadas aqui, vocês vão estudar numa outra disciplina chamada Redes de Computadores. Essa outra disciplina, que é a disciplina que vai abarcar aí essas outras camadas. Essas três, na verdade, rede, transporte e aplicação. Tá? E Sistema de Comunicação 2, professor? Pô, Sistema de Comunicação 2, a gente vai olhar com um pouco mais de detalhes coisas que estão aqui. E aqui, na camada física e na camada de enlace, vai olhar algumas coisas que não vai dar tempo, a gente não vai ter tempo, não faz sentido a gente abordar aqui com muitos detalhes. Questões mais matemáticas, inclusive, de como funciona mesmo os protocolos de detecção de erro e de correção de erro. Muitas vezes a gente consegue corrigir o erro, por incrível que pareça. E aí isso aqui a gente vai ver em sistemas de comunicação. Esse cara aqui tem sido eu também, tenho dado. E é para o pessoal só da engenharia de computação. Engenharia elétrica não tem isso não. Redes de computadores, todo mundo tem. Todos vocês têm. Para alguns, rede de computador é obrigatório. Para alguns, essas redes de computadores é uma matéria optativa.
eu diria para vocês que, mesmo que seja optativo, pegue. Não deixe de fazer. É bastante importante vocês entenderem nos dias de hoje aí, conceitos de TCP, IP e tal, entender como é que funciona esse tipo de rede. Então, não deixe de fazer uma disciplina de rede de computadores. Eu acho que engenharia de computação ela está como optativa, não sei se já consertaram isso. Tem uma redes industriais, que é legal também, que eu acho que é obrigatória, redes de computadores optativa, mas é bom fazer até primeiro rede de computadores antes das redes industriais. Não, dá até pra fazer junto, mas rede de computadores eu acho fundamental que vocês façam. Então, se eu fosse vocês, assim, galera da engenharia de computação, tá fazendo essa disciplina agora, que é importante, depois faz essa aqui, e depois faz essa aqui. Ou então faz essa e faz essas duas ao mesmo tempo, não importa, mas faça essa primeiro, depois essa. Pessoal de engenharia elétrica não tem essa aqui, nem faz muito sentido. Então vocês daqui já vem direto para a rede de computadores. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Pra mim, não. E pro resto do pessoal aí, tranquilo? Tô Por enquanto tá falando, tranquilo, professor. assim, narrando, né? Só para ouvir vocês. Vamos ver no dia da prova. Não, tranquilo. Top. Tranquilão. Então tá bom. Bom, então, beleza. Agora todo mundo tá falando que tá tranquilo, tá melhor, né? Já lá que eu tô falando aqui, ninguém tá ouvindo, né? Já teve, agora não aconteceu não, mas já teve uma vez aí no semestre passado que eu comecei a falar, eu falei uns 10 minutos, 15 minutos, depois eu fui olhar uma hora lá, tinha caído a conexão, foi uns 10 minutos que eu falei à toa. Não foi nem pra graduação não, foi uma aula de pós-graduação. Eu tive que voltar uns 10 minutos e falar tudo de novo. Então é isso, pessoal, a matéria, essas informações aqui já estão disponíveis lá no AVA, se entrar lá no AVA já tem disponível lá, tá certo? Isso daqui. As datas das avaliações C1, C2 e C3. C3 são atividades que vão acontecer ao longo do semestre, né? As datas, eu acho que eu não coloquei lá todos ainda direitinho. Se a gente olhar aqui no nosso calendário acadêmico, a gente tem prazos para poder colocar, né, para publicar as notas C1, C2. Então, normalmente eu vou respeitar esses prazos, né? A não ser que tenha algum problema. Mas, tipo assim, dia 27 de março é o prazo limite para a gente poder divulgar C1. Então, provavelmente, nossa prova, primeira prova vai ser por aqui, lá pro dia 22 de março, 15 ou 22 de março, né? Provavelmente 22. Então, eu vou ver direitinho. A gente vai se falando e com antecedência eu vou postar direitinho para vocês. Igual a C2 aqui, ó. A C2 eu tenho que divulgar até dia 15 de maio. Então, a segunda prova provavelmente vai acontecer aqui no dia 10 de maio. Né, para eu conseguir entregar até dia 15. E a outra, não tem, né? Você fez, não tem uma prova antes aqui do dia 7 de julho, não preciso disso. A gente vai simplesmente pegar atividades que foram feitas ao longo do semestre. Então, isso é uma nota que vai sendo construída ao longo do semestre. A C3. Beleza? Então, pessoal. Eu ia falar, eu entrei errado aqui. O que mais que eu ia falar aqui para vocês? Esse livro aqui do Huygens, só de curiosidade, que falei que é muito bom. Esse, para quem vai fazer Sistema de Comunicação 2, a gente vai usar ele, adotar ele. Mas só para vocês terem ideia, a matéria inteira usa só um pedaço do capítulo 8 e um pedaço do capítulo 9. Um pedaço, não é nem inteiro, não. É do livro inteiro, que tem muitos capítulos, a gente vai pegar só um pedaço do 8 e um pedaço do 9 e faz uma disciplina inteira. Então ele é bem, porque ele é muito matemático, muito detalhado, é um livro muito bom, mas muito profundo também. Recomendo vocês, se quiserem olhar para a prova, coisa assim, esses dois primeiros aqui. No que a gente vai começar, principalmente esse aqui. Os detalhes. Né? Essa parte de camada física, principalmente, ele é muito forte. Beleza? É isso, pessoal. Eu vou olhar aqui. Como é que tá? Eu queria só passar essas regras do jogo. Essas atividades que vão valer nota ao longo do semestre, eu vou passar elas com antecedênciazinha.
que nem eu falei com vocês, pelo menos uns 15 dias antes, assim, né? Eu peço normalmente pelo menos uns 15 dias para vocês fazerem. 2 semanas, né? Para vocês fazerem, então podem ficar tranquilos. E aí sempre dei uma olhada no AVA lá, porque quando eu posto no AVA. Eu costumo avisar em sala de aula, assim, às vezes pode falhar, mas vai estar sempre lá no AVA. Então, uma recomendação, às vezes o pessoal tira a notificação da disciplina, coloca, porque sempre vai ter coisas valendo nota lá, então é bom ter a notificação, você receber a notificação de que eu postei alguma coisa, né? Deixa eu fazer uma chamada aqui rapidinho também. Vamos ver como é que tá. Ó, o Alexandre, vamos botar aqui, ó. Vai, gente. Por aqui. Cadê, gente? Tá um tempinho de eu descarregar, mas... Eu acho que talvez seja porque tá no Chrome. Deixa eu ver aqui no Firefox. Tá certo. Essa ferramenta é meio negativa, né? Lançar faltas em vez de lançar presenças, né? Isso é mais positiva. Lança presença em vez de lançar falta. Mas, vamos lá. É Faesa, professor. Tudo ao contrário. Gente, não tá registrada não ainda lá. Bom, não sei se eu vou conseguir fazer uma chamada então não. Alexandro tá aí, né? Arthur também. Presente. Arthur também tá aí, né? Bruno. Eu tô presente. Beleza. Carlos Eduardo. Eu, presente. Carlos Renato. Caroline. Dienerson. Luiz Fábio. Presente, Fábio Luiz. Beleza. Fábio Luiz, desculpa. Felipe. Jonathan. Presente. João Paulo. Letícia. Lucas. Letícia presente. Lucas. Também. E Vinícius. Presente, professor. Beleza, também tá aí. Temos não muitas faltas não, então. 1, 2, 3, 4. 4 faltas. E 5, 6, 7, 8, 9, 10 presenças. Beleza. Professor, consegue me ouvir? Pode falar. Felipe Serafim tá aqui, hein? Opa. Então, desculpa aí. Sabe, eu não sei se eu vou conseguir salvar isso não, porque não tá conseguindo. Bom. Deixa pra lá aqui agora, então. Faço assim, ó. Captura a tela. Depois eu ajeito isso aqui. Beleza.
Então é isso, pessoal. Hoje eu vou deixar vocês por enquanto aqui para a gente ir aquecendo. Na próxima aula a gente começa a falar nessa parte introdutória aí com mais detalhes, tá certo? Hoje era mais para a gente se apresentar, para eu falar com vocês. Essa apresentação dessa matéria ela demora um pouquinho, porque eu acabo falando um pouco, né, sobre como funcionam os protocolos a hierarquia de protocolos, pelo menos superficialmente, para a gente ter noção do que a gente vai estudar e como que isso está relacionado com o que existe nas redes de computadores, né? E é isso aí. Essa material aqui, esses slides que eu mostrei para vocês aqui, que tem isso aqui tudo, está disponível lá, então vocês podem ir lá e olhar e pegar e, né, ver à vontade. Os slides que a gente vai usar em sala de aula também estão disponíveis lá. Eu não disponibilizo tudo de cara, vou disponibilizando à medida que vai acontecendo, aí vocês podem ir lá pegando, beleza? E eu vou deixar também para vocês, mas eu vou deixar para fazer depois do carnaval, porque aí pode ter umas pessoas faltando ainda. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como uma atividade já, mas melhor, mais do que a gente consumir o horário da aula aqui que a gente está. Eu vou deixar como uma atividade uma avaliaçãozinha diagnóstica para vocês fazerem. Beleza? Aí vocês vão ter aí até a próxima aula, aí tem o carnaval todo para fazer, tem 2 semanas aí para fazer, vocês podem escolher o melhor horário, coisa de 2 minutos, 2 minutos vocês pegam e fazem aí, 2 minutos não, vamos botar uns 5 minutos. 5 minutos, meia dúzia de questão, só para eu ter uma noçãozinha aí de como que é a nossa coisa. Beleza? Então, deixo lá para vocês, aí vocês façam até a próxima aula, que me ajuda um bocado. Falou? Tranquilo. Falou então, pessoal. Boa noite aí para vocês. E eu vou disponibilizando também os links das aulas gravadas, né? Se por acaso eu não falei isso, se por acaso alguém faltar e tal, e quiser assistir as aulas, eu vou deixar elas disponíveis lá no AVA, né? O linkzinho lá. Se for entrar no AVA lá na disciplina, no AVA lá na disciplina tem um link para ela. Então, tem o linkzinho que você pega no conteúdo de cada disciplina, aí no conteúdozinho lá você tem a lista das aulas com o link para você poder assistir a aula, né, que normalmente está disponibilizado. Beleza? Então toda a aula aí, a partir de hoje, desde a de hoje até para frente, eu vou deixar elas gravadas lá para que vocês possam fazer consultas futuras aí. Beleza? Ou possam ver se faltar alguma, ou tem gente que gosta de estudar, né, estudar para a prova, dar uma olhada de novo na aula. Falou, pessoal. Boa noite aí para vocês, então. Vamos acabar uns minutinhos mais cedo aqui. E é isso. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Bem-vindos de volta aí. Boa noite. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem não, até a outra. Semana que vem tá no carnaval. Até a próxima. Falou, valeu.